Eu achei, sim, eu achei.
casa do Senhor. E vamos nos colocar em pé e vamos cantar no trono.
Amém. Gostaria que você ficasse de joelhos para falarmos ao nosso Deus. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos por esse sábado aqui na tua casa, na tua companhia, na companhia dos irmãos, dos amigos, mas também na companhia do Espírito Santo. Amém. Queremos, ó Deus, que esse culto seja um culto alegre, um culto de adoração a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe essa igreja, abençoe a cada um. Dá-nos, ó Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Amém. Mais uma vez nós rogamos glória sem fim ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor nos faz. Perdoe os nossos pecados, aceite essa adoração. É isso que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje. Foco na missão. Meus queridos irmãos, eu vou contar para vocês neste momento o grande milagre do evangelismo que aconteceu na Igreja do Carmo, aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Nós desafiamos toda a igreja a criar uma caravana de jovens calebres para irem pregar numa cidade do interior do Maranhão, chamada São Bernardo. Os jovens sabiam dos grandes desafios. Dormiriam em colchões improvisados dentro de uma escola, fora do conforto do lar ao qual estavam acostumados. A mensagem da volta de Jesus foi restabelecida naquela comunidade. 146 pessoas foram batizadas e uma nova igreja construída. Ao verem os milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, os jovens voltaram ainda mais entusiasmados para realizar outros projetos de evangelismo. E para julho de 2019, aprovamos outra frente missionária na cidade de Pinheiro. Realizamos feiras de saúde, distribuímos cestas básicas, enfim, nós cuidamos da parte física, social e espiritual daquelas pessoas. O movimento chamou a atenção das autoridades, que desde locais fizeram matérias e a mensagem adventista marcou sua presença. Viralizando o trabalho dos calebres na cidade de Pinheiro. Novamente o resultado foi que muitas vidas foram transformadas e 152 pessoas se entregaram a Cristo através do batismo. Os planos para 2020 eram ainda mais arrojados, mas veio a pandemia do coronavírus e não foi possível executar o projeto que estava proposto para aquele ano. Mas mesmo assim, não ficamos de braços cruzados. Seguindo todos os protocolos de saúde orientados pelas autoridades, nós conseguimos realizar o projeto Caleb 2020, no bairro do Coroadinho, em São Luís. Dezenas de pessoas entregaram suas vidas a Jesus e o trabalho foi realizado. Em 2021, com a aparente diminuição da pandemia, nós fizemos novos planos para a cidade de Vitória do Mearim. Mas novamente a pandemia voltou com toda força e novas variantes do vírus fizeram com que as autoridades promulgassem novos decretos de saúde pública. Porém, os jovens decidiram não abandonar os planos e seguiram com o projeto, tomando todos os cuidados em relação à contaminação, usando máscaras e observando todas as normas de segurança sanitária. Novos apelos foram feitos aos irmãos da Igreja do Carmo, para que, além de cumprirem com sua fidelidade habitual, deveriam fazer uma oferta de sacrifício em prol da construção de uma nova igreja na comunidade onde seria realizado o projeto Caleb. Os irmãos abraçaram a causa e o apoio financeiro veio. Foi um grande desafio fazer evangelismo e ainda administrar a construção de uma igreja, mas Deus colocou pessoas brilhantes, guerreiras do Senhor. Os
caleves construíram muito tempo um povoado a coque e 132 pessoas foram batizadas. Porém, o projeto ainda seria mais abençoado. Enquanto o movimento missionário acontecia na cidade de Vitória do Mearim, os irmãos e jovens do Castro que ficaram em São Luís, em regime de mutirão, construíram uma casa para a jovem Valéria e sua família. Enquanto ela, com apenas 14 anos, estava cuidando das coisas de Deus no evangelismo, a igreja do Casle estava cuidando da sua família ao construir uma nova moradia. A entrega da casa foi uma grande surpresa para ela e sua família. Um momento que vai ficar marcado para sempre na memória de todos os que participaram do projeto. Meu querido jovem, participe você também de um projeto assim em sua igreja. Se envolva no ano em missão, seja um voluntário e entre de corpo e alma nos caleves. Sua existência terá um novo significado ao ver pessoas se entregando a Cristo e vidas sendo transformadas. Com certeza, você será muito mais feliz. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
dia, irmãos. Bom dia. Curvar a nossa fronte para falar com o nosso Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, bendito seja as nações, meu Pai. Glorioso, magnífico, é o primeiro em nossas vidas. Senhor, receba a nossa oração, no dízimo e nas ofertas, devolvendo a Ti, meu Pai, o que o Senhor nos deu. Abençoe a semana do Teu povo. Aquele que não tem, o Senhor venha prover, meu Pai, para poder adorar ao Senhor de todo o coração. Entregamos esse início de semana, que a gente possa administrar o que o Senhor dá nas nossas mãos, de forma como o Seu querer, meu Pai. Em nome do nosso doce amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom sábado. Tudo bem aí? Tudo certinho? Vocês estão felizes hoje? Não tá chovendo, né? Que delícia, né? Tava todo mundo embolorado aqui, já tava criando cogumelo aí, atrás da orelha. Lá em casa já tá nascendo um monte de cogumelo, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem lembra da historinha da semana passada? Todo mundo que teve Covid já não lembra mais. Semana passada foi contada uma historinha e hoje a gente vai dar continuidade a essa história. Lembra da corrente, que foi colocado um elo na corrente? Qual foi o elo que colocou semana passada? Aí, uns ainda, assim, 10% capaz de estar lembrando, né? Hoje a gente vai dar continuidade. A historinha de hoje é sobre os patriarcas. Quem sabe que é patriarca? Levanta a mão. Ninguém sabe. Gente, olha o começo da palavra. Patriarca. Isso, pai. Patriarca, no passado, era o pai, entendeu? Era o líder espiritual da família. Então tem um versinho aqui que está lá em Êxodo 33, versículo 17, que fala assim: o Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse, eu também farei isso, pois conheço muito bem você. Você é especial para mim. Eu conheço você pelo seu nome. Olha que verso mais lindo. Deus conhece cada um de vocês pelo próprio nome. Gente, seguinte. Vocês já me disseram o que é patriarca. Agora eu vou falar para vocês assim. No começo deste mundo, o ser humano pecou, certo? Correto? Todo mundo concorda? Concorda. O que aconteceu depois do pecado? O ser humano ficou muito o quê? Mal, terrível, abominável. Aí o que Deus falou? Que Ele queria fazer o que com o ser humano? Isso, Lara, queria destruir o ser humano. Só que Ele pensou bem e Ele chamou um patriarca. Quem aqui vai adivinhar quem foi o primeiro patriarca que Deus chamou? Não. Noé. Não. Isso, Noé. Deus chamou Noé e pediu para Noé fazer o quê? Um barco. E esse barco serviria para quê? Para proteger da chuva. Os bichos. É o bicho principal, né? O bicho principal. Mas também era para salvar quem? A família. O ser humano. O ser humano. E aí o que aconteceu? Noé, então, foi um dos primeiros patriarcas que Deus falou. Depois de Noé, quem vai adivinhar quem veio depois de Noé? Não, um outro patriarca que veio depois de Noé.
Não. Vou dar uma pista. Não, ele veio depois de Noé. Vai pensando lá. Aconteceu o dilúvio, depois do dilúvio, chamou ele para ser uma grande nação. Quem foi? Ó, professoras. Ó, salvem essas crianças. Abraão. Então Deus, depois de Noé, chamou o patriarca Abraão. Abraão estava com 75 anos quando Deus conversou com ele, gente. 75, ele já era, se fosse nos nossos dias, ele já seria bem velhinho, tá? Mas naquela época vivia-se muito mais. E ele chamou Abraão para ser aqui uma grande nação. Ele deu uma ordem para Abraão. Você sabe que assim, Abraão obedeceu a Deus, não obedeceu? Então, quando a gente tem um amigo, e a gente ama muito esse amigo, a gente gosta de passar tempo com ele, de conversar com ele. Depois de Abraão veio quem? Nossa, Moisés está disparado aqui, né? Depois de Abraão veio Isaac, filho de Moisés. Deus também falou com Isaac. Olha lá, até eu estou confundindo, já tanto que eu falo Moisés, ó. Depois de Abraão veio Isaac. Isso, Isaac. Falou também com Isaac, agora ó. Depois de Isaac, quem veio? Não vai soprar. Quem veio? Gente! Abraão, Isaac, Jacó, isso mesmo. Sua mãe soprou pra você, né, Miguel? Depois de Abraão veio Isaac. Isaac teve um filho preferido que se chamou Jacó. Depois, vocês estão me confundindo também. Depois de Jacó, teve um filho preferido também que se chamou José. Para de ficar olhando para sua mãe, eu estou de olho em você. Olha só. Depois de José, olha, todos esses que eu estou falando para vocês foram descendentes e Deus conversava com eles. Eles eram amigos, e eles eram amigos de Deus por quê? Porque eles obedeciam. Tá, aí depois de muito tempo, depois de José, aí veio quem? O preferido? Moisés! Chegou! Finalmente chegou Moisés. Gente, de todos esses, eu até entendo porque que vocês gostavam mais de Moisés, porque Moisés também, gente, de verdade, Moisés lidava com um ser humano, assim, né? Nossa, gente, demais, né? Moisés foi campeão, né? E aí Moisés falava com quem face a face, gente? Ele falava face a face assim, praticamente, né? Porque ele falava muito pertinho com Deus. E ele passava tanto tempo conversando com Deus que sabe o que acontecia quando ele descia do monte depois de falar tão pertinho com Deus? O que acontecia? Alguém sabe dizer? Gente, alguém aqui já olhou diretamente para o sol? O que acontece? Quando você olha diretamente para o sol, o que acontece? Dói os olhos, porque o sol é o quê? Ele é brilhante. Então, quando Moisés passava muito tempo perto de Deus, ele ficava com o rosto o quê? De forma que o povo não conseguia olhar diretamente para Moisés. Sabe o que Moisés tinha que fazer? Ó. Olha só. Para poder falar com o povo depois que descia do monte, ele tinha que colocar um pano no rosto, senão queimava os olhos do pessoal. Você já imaginou? Que privilégio, né, gente? E aí eu concluo então essa historinha falando para vocês o quê? Como que quem enxergava? Moisés enxergava? Quando você põe o pano em cima do rosto, você não enxerga? Nossa, só se for um pano preto, né? Então, aí, o que a gente quer, o que eu tenho que concluir com vocês? Por que eles foram pessoas especiais? Na opinião de vocês? Todos esses que eu falei.
patriarcas, mas eles foram mais especiais, sabe por quê, gente? Porque foram escolhidos por Deus? Não, porque eles gostavam de estar na presença de Deus e principalmente porque eles gostavam de obedecer a Deus. Deus se alegra daquele que obedece, daquele que faz a vontade, que cumpre o querer. E a vontade de Deus não é ruim, ela é boa, agradável e perfeita, porque faz bem para nós. Deus não pede nada para a gente que faça mal para a gente. Ele é pai, e o pai só quer o bem para os filhos. E qual que é o apelo, então? É muito bom saber que a gente tem um Deus que está pertinho da gente e que fala com a gente, não é? Então vamos passar mais tempo com esse Deus para que a gente seja feliz. Assim como os patriarcas passaram tempo com Deus e também viveram felizes. Vamos fazer uma oração? Cruzando a fronte. Vamos lá. Posição para a oração. Querido Jesus, nós aprendemos hoje, Senhor, que o Senhor gosta de estar na nossa presença, o Senhor gosta de conversar conosco e deseja também que nós gostemos de estar na Tua presença e conversemos contigo, passemos tempo de qualidade contigo, Senhor. Que essa seja uma realidade na nossa vida e que nós, Senhor, por estarmos pertinho de Ti, nós possamos brilhar a este mundo, Senhor. Fica conosco, Pai, perdoa as nossas faltas e nos ajude a ser cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor. Em Teu nome, Pai, eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Agora, pessoal, deixa eu colocar aqui um elo que faltou, né? Você viu para mim, Pedro? Ó, então, Espírito Santo, semana passada. O que está escrito aqui, ó? Patriarcas. Isso, patriarcas. Patriarcas esse sábado. Sábado que vem, quem estiver na igreja vai ver qual é o próximo elo, certinho? Quem vai estar na igreja sábado que vem? Então a gente tem um encontro marcado, certo? Cada um quietinho no seu lugar agora. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Livros e histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora. Feliz sábado, irmãos. Então, como o Rogério me apresentou aqui, né, mas meu avô falou, você apresenta de novo. Eu não sei me apresentar. Mas meu nome é Thales, eu acredito que quase todos me conheçam, né? Da década de 2000 aqui na igreja, do coral Viver 2006, né? Nossa, 2006 tem mais de 10 anos já, né? Eu estava me confundindo quantos anos eu faria agora, dia 25. Eu achei que era 20. Eu achei que era 21, mas vou fazer 22 já. Por isso que os cabelos brancos que tá aparecendo aqui tá acelerando a idade, viu? Daqui a pouco eu tenho que começar a pintar o cabelo, mas assim, é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês na minha igreja mãe. Eu acho que aquece o coração de alguém pregar na igreja que você foi criado, e essa é a igreja que eu fui criado. Então, eu agradeço o convite e agradeço os irmãos estarem aqui. Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos a voz de Deus. Por favor, Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Espírito de Deus. Que todos nós saiamos daqui mudados. Por favor, esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, dia 14 de janeiro é o segundo sábado do ano, não é? É o segundo sábado do ano e o que nós costumamos fazer todo começo de ano? Nós fazemos várias promessas, né? Seja fazer uma dieta, seja fazer academia, seja estudar mais, seja ler não sei quantos livros, mas nós fazemos algum tipo de promessa. E parece que nós temos que esperar sempre o começo para fazer alguma promessa, não é mesmo? Qual que é o dia que nós começamos um regime? Segunda-feira. Não é na quarta, não? Por que não pode ser na quarta? Porque a quarta-feira não é o começo da semana, né? E nem pode ser na sexta, porque tem o fim de semana, tem os almoços com os irmãos no sábado, e domingo tem outro almoço, quem sabe uma janta também. Então é o dia da segunda.
Que dia nós começamos a estudar um concurso, uma prova? Eu começo 3 horas da tarde? Não. Eu durmo, preparo tudo e de manhã, no outro dia, eu começo bem cedinho, não é? 7 da manhã eu estou acordado e estou estudando, mas eu não começo 5 horas da tarde. Porque para a gente é diferente todo recomeço. Todo recomeço que nós temos parece que dá uma força a mais. Nós conseguimos vencer a indisciplina e ir adiante. Nós esperamos o dia seguinte para começarmos algo novo. Nós esperamos a próxima segunda-feira, o próximo início do mês, o próximo ano. Porque isso dá uma força especial para nós, uma força diferente. Não é besteira dizer que esses recomeços não são importantes. Nós precisamos reconhecer o quanto é importante essa força que nós temos para recomeçar nesses recomeços que nós temos, seja um dia novo, o início de uma nova semana, início de um mês, início de um novo ano. As pessoas dizem, nós vamos prometer várias coisas, mas nós não vamos cumprir. Então nem prometo. Mas que tipo de esperança? Se eu nem estou prometendo nada, se eu não faço planos, eu estou indo para onde? Porque se eu quero chegar a algum lugar, eu sei o caminho que me deve seguir, mas se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Se eu sei que eu preciso chegar lá fora, bom, tem a porta ali ao fundo para eu sair. Mas se eu não sei para onde ir, eu posso ir para qualquer lugar. Aqui, para a janela. Se o certo é lá fora, talvez eu chegue. Talvez. Não traz muita segurança. E todo começo de ano é uma oportunidade de mudança. E eu separei 3 pontos interessantes para nós pensarmos a respeito. Porque se eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisinha antes de mudar. Para eu saber que eu preciso mudar, o que é? O que eu preciso para saber que eu preciso de uma mudança? Se conscientizar. Eu preciso reconhecer. Porque se eu não reconheço, eu não preciso mudar. Se eu não reconheço que meu temperamento é complicado, não tem por que mudar, não tem por que eu pedir os frutos do Espírito. Se eu não reconheço que eu preciso tratar melhor a minha família, não tem por que eu pedir a Deus que me ajude a tratar melhor a minha família. Tudo envolve um reconhecimento. E todo reconhecimento parece que é chato para a gente. Já pararam para prestar atenção? Que geralmente quando tem um problema a gente tende a fugir, tentar se esguiar. Geralmente a gente não vai de frente em frente. Porque às vezes reconhecer incomoda. Às vezes reconhecer aperta o nosso coração e traz tanta vergonha que você fala, não, vou deixar esse assunto para lá, a gente vai seguir a vida e o tempo vai apagar. Mas será que o tempo apaga? Se eu não mudo, eu ainda convivo com isso, né? E eu vou continuar praticando. Eu vi uma frase interessante que acho que nós podemos aplicar aqui, que quem pergunta é bobo só uma vez e quem não pergunta é bobo a vida inteira. Eu acho que dá para... Quem reconhece é envergonhado só uma vez, mas quem não reconhece é envergonhado a vida inteira. Você vai continuar fazendo isso todos os dias. Nós reconhecemos nossos erros, chamamos pelo nome. E aí o segundo passo importante, quando nós reconhecemos, nós temos que assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos. Porque se eu não assumo a responsabilidade, eu não vou ter um senso de mudança. Se eu coloco a culpa em terceiros, sou eu ou aquela pessoa que tem que mudar? É o meio em que eu vivo que tem que mudar ou sou eu? Claro que somos nós, mas se eu coloco a culpa no meio, eu não gosto de assumir algum cargo na igreja porque tal irmão está lá. Eu não gosto de vir aqui à frente porque eu não gosto dessa mesa de vidro aqui, eu queria que fosse de madeira. Você não vai enfrentar o seu medo de vir aqui à frente porque o seu problema é com esse púlpito aqui, não é com você. Quando mudarem o púlpito, você vai arrumar outra desculpa. Por isso que é importante assumir a responsabilidade sem desculpas. Por que nós não levantamos todos os dias de manhã e nos dedicamos
a Deus? Será mesmo que nós não temos tempo? Agora de férias nós temos tempo, né? Mas e no dia a dia? No trabalho, faculdade, escola, entre outras coisas. Será mesmo que nós não temos tempo? Chega no fim da semana, você nem percebe o que passou. Mas eu convido você a chegar em casa e abrir o seu telefone e usar aquela ferramenta de tempo utilizado. Lá vai mostrar. Nessa semana você passou tantas horas no Instagram, tantas horas no Twitter, tantas horas no Facebook, tantas horas no WhatsApp. E ele faz a média ainda. Se você usa mais na próxima semana, ele fala, você usou tantos minutos a mais com o aplicativo. Dá uma olhada e vê se nós não temos tempo. Se realmente nós não temos tempo. Quanto tempo nós passamos em frente à televisão? Quanto tempo passamos em frente ao Instagram, ao TikTok, olhando coisas que nem agregam a nossa vida? Nós dormimos tarde por causa disso aqui. Acordamos atrasados. Saímos correndo. Quantos minutos na manhã desta semana você passou com Cristo? 5? 10? Fala por mim. Estou de férias, mas parece que não sobra tempo para ler a Bíblia, que é uma coisa, né? Você quer dormir até mais tarde. Quando você acorda mais tarde, já tem um monte de coisa para fazer, e você já veja aí que você, puxa, nem li a Bíblia. Caramba, nem olhei. Passou um dia e foi mais um dia em que eu não tinha nada para fazer, mas não tive um segundo sequer para abrir a Bíblia. Não li um capítulo. E durante a semana, e durante o mês, a mesma coisa, quando eu voltar às atividades do meu trabalho, da minha faculdade, se eu não devotar o tempo, vai continuar com isso. Não é onde eu estou, não são as férias, sou eu. É assumir a responsabilidade para que eu mude. Sem desculpas. O ser humano parece que é programado para adicionar as desculpas, porque é o meio mais confortável de se ver. Quando um ente querido falece e as pessoas... Acho que hoje em dia já está caindo no desuso, mas antigamente a gente falava, foi melhor assim, depois já ouviu alguma coisa assim? Mas será que foi? E por quê? Foi melhor de que maneira? Não, mas você está tentando consolar uma pessoa. É uma desculpa. A gente vive melhor com desculpas. Bom, eu não passei naquela prova porque tinha muita gente inteligente estudando e eu não passei. Não tem capacidade. Mas será? Ou será que faltou concentração? Se eu não assumir que faltou estudo, eu nunca vou conseguir estudar as horas necessárias para passar no concurso que eu quero. Então a gente chega no ponto que, para mudarmos, nós precisamos reconhecer e assumir a responsabilidade. Chamamos pelo nome. Não, eu fiz isso aqui. Quando nós nos ajoelhamos para pedir perdão a Deus, Deus pede, filho, assuma o seu erro e peça perdão, reconheça e se humilhe. É só dessa maneira. E nós podemos fazer esse ciclo de reconhecer e assumir a responsabilidade sem Deus. É verdade, tem coisas que nós podemos mudar. Eu acho que é muito engessado nós dizermos que só mudamos com Jesus Cristo. Não exagero. Por nós mesmos temos forças para mudar algumas coisas. Mas será que com Jesus Cristo não seria mais fácil? Se você luta contra o seu temperamento, será que pedindo pelos frutos do Espírito não fica um pouquinho mais fácil, em vez de você ficar tentando contar até 10 antes de explodir com alguém? Em vez de contar até 10, será que você não pode orar? Senhor, me ajuda, senão eu vou voar nessa pessoa. Não tem como. Não tem problema. Melhor você reclamar com Jesus, seu amigo, do que pensar para você mesmo e guardar para você mesmo. Não é melhor? Ainda que eu for falar mal de alguém, não é melhor você comentar com Jesus? Porque eu acho que ali nesse ato de, poxa, eu estou com inveja daquela pessoa, poxa, eu estou com raiva daquela pessoa, eu não consigo ver aquele ser humano que eu quero. Suma. Acho que se você já vai comentando isso com o seu amigo Jesus Cristo, eu acho não, tenho certeza, você já está ali numa terapia. Não quero dizer que psicólogos não são necessários, são sim, mas eu entendo o que eu quero dizer. Você está contando, está confessando os seus pecados.
Jesus Cristo já está trabalhando ali no seu coração. Filho, não é bem assim. E quando você vê, já sumiu o ódio. Você descarregou tudo. A falta de Cristo é a raiz de quase todos os males. Seja dos temperamentos fortes, seja da falta de mudança, da preguiça, de tudo. Mudanças são complicadas e podemos mudar problemas simples, mas alguns. Abram suas Bíblias em Gálatas. Gálatas 5,19. Essa Bíblia, eu estou acostumada com o celular. Eu tenho uma Bíblia da mulher, nunca usei, porque tem um fim aqui. Não consigo usar. Não, tá achando mesmo. Gálatas 5, no versículo 19. Todos acharam? 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas a respeito das quais vos declaro, como já outrora já os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Bom, aqui o apóstolo Paulo descreve uma série de coisas, entre outras ele coloca, não acaba aqui, no versículo 21, entre outras coisas, são várias coisas. Talvez o que está descrito aqui é o seu problema, talvez não, talvez o que não está escrito aqui é o seu problema, mas são obras da carne. Qual é a diferença entre a carne e o Espírito? Tudo que é da carne, o Espírito vem de oposição. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos as obras da carne. Na continuação do 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu levanto de manhã e peço pelo Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito para aquele dia, para aquele momento. O Espírito Santo não é dado nem atacado. Não posso comprar uma caixa do Espírito Santo uma vez por mês. Todo começo de mês eu peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo para todos os dias dessa semana, porque vai ser um mês apertado e eu não vou ter tempo de pedir todos os dias. Então o Senhor me ajuda aí. Não funciona assim. Você pode precisar do Espírito Santo 5 minutos depois, quando tomar uma fechada no trânsito. Que é uma coisa bem fácil de se irar, né? O trânsito, né? Alguém dá uma fechada e você já, saindo da igreja aqui, o irmão dá uma fechada ali, já esquece tudo que aconteceu no culto. Né? Trágico. Porque nós precisamos, é dependência. Cristo nos quer dependente. Porque tem coisas que não nos é revelado. Porque Cristo quer que nós confiemos. Nós não vamos saber de tudo. Porque Cristo fala, filho, agora é o seguinte, eu te dei X, Y, Z. Você precisa confiar no que vem antes. E eu sei o que vem. Eu estou te falando que é bom. Agora você precisa crer. A falta de Cristo torna certas mudanças impossíveis. Vamos a Jó. Jó no capítulo 8.
Jó 8, antes de Salmos, lembrando. Isso eu consigo achar fácil. Tudo marcado. Jó 8, a partir do versículo 11. Pode o papiro crescer sem lodo, ou a viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se segue. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Teia de aranha é resistente, não é? Não sei quantos aqui já interagiram com uma teia de aranha. Você coloca o dedo assim, demora para estourar, mas quando estoura desmancha tudo, né? Eu acho que a aranha fica um pouco chateada quando a gente faz isso, porque não sei como que ela vai reconstruir a casa dela. Da mesma forma é quando nós nos embasamos na nossa confiança em nós mesmos. Se eu não levanto de manhã para fortalecer a minha espiritualidade, eu não vou conseguir vencer os desafios que a vida tem para mim naquele mesmo dia, naquela semana. Eu não vou conseguir espalhar a mensagem da maneira que Jesus quer. Porque nós cristãos temos uma placa embaixo do nosso pescoço que nós não enxergamos, mas as pessoas lá fora enxergam. Está escrito cristão adventista do sétimo dia. Se eu não ajo como, eu estou sendo o quê? Duro de falar? Hipócrita. Todos nós somos. Mas se eu não luto contra, eu vou estar sendo um hipócrita. E aí nós damos o mau testemunho da igreja de Jesus. Nós damos o mau testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Eu já ouvi falando, pessoas comentando comigo, nossa, mas poxa, tal pessoa também é adventista, mas vocês são um pouco diferentes. Ela sai com a gente na sexta-feira à noite, você não quer sair, mas por quê? Eu falei, bom, porque tem um pouco na saia justa de falar e prejudicar outra pessoa, né, de falar mal da outra pessoa, a gente não quer fazer isso. Eu falei, bom, olha, eu acredito, e a igreja que eu acredito, nós não fazemos isso na sexta-feira à noite. Ah, entendi. E a pessoa foi... E às vezes eu estou no lugar dessa pessoa que acaba dando mau testemunho. E é muito grave, nós seremos cobrados. E além disso, além de nós atrapalharmos outras pessoas, nós nos atrapalhamos também. Porque sem Cristo não há como superar certos desafios. Vai chegar num lugar onde você vai se deparar com uma parede. E você vai olhar para um lado, você não vê fim, você olha para o outro, você não vê. Aí você não pensa em olhar para cima assim, ou até você olha, só que você está tão perdido que você não vê Jesus Cristo lá de cima te chamando, ele olhando para baixo assim, filho, me dá a mão aqui. Você ouve só um zonzinho na sua voz, alguma coisa assim. Aí você fala, que barulho é esse? Aí você está de frente para essa parede, você acha que o caminho é voltar, mas não é voltar, é só você olhar para cima e estender a mão, Jesus te pega e te puxa e a gente continua caminhando. Vou contar uma história, uma ilustração. Vamos nos distanciar um pouquinho do tema, mas o Provar e Verde, a lição tem falado de missão, né? Missão é algo importante, missão nos reaviva, e tem pessoas que, gente, tem pessoas que se emocionam com tão pouquinho, você fica até com vergonha. Não, pode colocar o slide, por favor? Eu confesso que eu não gostava muito de missão, sabe? Para mim era uma coisa, pensava assim, bom, esse negócio de ir dormir em barraca lá no fim do mundo, não é para mim não. E aí eu comecei a estagiar numa clínica, e nós fizemos a primeira missão em maio, perto de Brasília mesmo, com a educação adventista. Fizemos atendimento às pessoas com necessidade. A clínica não é uma clínica adventista, só eu e o meu chefe, que somos adventistas, e eu vi que as outras pessoas ficaram incríveis, e eu também. Falei, poxa, eu trabalhei uma semana toda como nunca trabalhei na vida, acordando de manhã, almoçando tarde, dormindo muito tarde, mas eu não estou cansado. É incrível. Eu voltei reavivado, a gente voltou reavivado, e em novembro nós planejamos uma missão mais distante.
Nós fomos para São Félix do Araguaia, que fica a 1.100 quilômetros de Brasília. Nós fomos de carro e é uma cidade pequenininha, não tem 5.000 habitantes. É na região do Araguaia, no Mato Grosso, com divisa com Tocantins e divisa com o Pará, lá em cima. Já é a Amazônia legal já, e lá tem muitas tribos indígenas. E nós fomos fazer esse trabalho para as tribos indígenas. Foi muito bom a Abra, nós estávamos com a Abra lá. Então, irmãos, se você tem a oportunidade de fazer missão, não desperdice. Você não precisa ir do outro lado do estado para fazer missão. A missão é aqui, como eles falaram. A missão é num bairro mais afastado daqui de Mojimirim, que tem pessoas precisando da ajuda de vocês. Tem pessoas precisando ser um pouquinho abençoadas, receber um pouquinho das bênçãos que vocês recebem. Nós estamos aqui, está fresquinho aqui dentro, não é mesmo? Não está sol, nós estamos bem vestidos. Tem pessoas que não têm nenhum banheiro, e isso é chocante. Enfim, aqui estão os nossos atendimentos lá. Toda clínica, toda aldeia indígena tem um postinho de saúde do governo, e a gente teve o suporte lá. As fotos de uma das aldeias que eu tirei. E lá foi um negócio interessante, que é o seguinte: no Rio Araguaia ele é famoso por certos peixes. E além de estar lá fazendo missão, éramos 3 amigos e nós queríamos muito pescar no rio. E eu gosto bastante de pescar. E chegamos na segunda-feira lá, nossa, um calor úmido, uma sauna. E nós nos ajeitamos, tudo. No outro dia saímos de manhã para uma aldeia 200 km dali, de estrada de terra para dentro da reserva indígena. Chegamos lá, nós dormimos nessa aldeia. E inclusive coisas incríveis aconteceram, que eu posso contar para vocês. É que nós tínhamos esquecido em São Félix a tomada do raio-x portátil. Sem o raio-x, não consigo fazer uma cirurgia. E aí a gente procurando igual louco, não precisa atender, as pessoas estão aqui procurando igual louco. Aí eu cheguei na minha amiga, a Aline, falei: Aline, não achei, não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer sem raio-x. Aí ela falou: não, Nico, vem cá, vamos orar. E esse raio-x vai aparecer, porque nós não colocamos, mas Jesus Cristo colocou. Aí a gente orou, nós dois ali. Ela falou: vamos procurar na caminhonete. Eu falei: mas não, já revirei aquele carro lá, não tem nada lá. Ela falou: vamos lá, você revirou, mas Jesus Cristo colocou lá. Eu fui achando que, né, tá nada, né? Tô indo de besta atravessar a aldeia para ir lá. Chegamos lá, abri uma porta de trás, estava lá o adaptador de tomada em cima do banco. Eu falei: eu não estou acreditando. Eu olhei para ela e falei: olha, eu juro que eu olhei aqui e não estava aqui. Ela falou: eu acredito, porque Jesus Cristo colocou. Não, são coisas incríveis que acontecem. E quando nós finalizamos o atendimento no dia seguinte, nós já voltaríamos para São Félix para ir para outras aldeias. Eu estava ali interagindo com as crianças ali e chegou um índio, senhor já. Aí eu estava conversando com ele e descobri que ele gostava de pescar. Eu falei: será que se eu jogar um verde aqui ele me leva para pescar? Porque pescar na aldeia, na reserva indígena, eu não vou ser preso, né? Estou com ele. Aí joguei, conversamos, ele convidou a gente para ir. Eu falei: beleza. Aí foi eu e mais 2 amigos. Nós fomos, a gente montou no carro dele, ele tem um carro, mas não são todos que tem, é por causa da profissão dele. O que ele fazia? Ele trabalhava caçando as onças da região para os fazendeiros locais. Porque um índio não pode ser preso por isso, porque, enfim, tem as questões legais lá. Então ele ganhava um bom dinheiro para fazer isso. Então ele tinha uma casa construída, né, enquanto os outros moravam na oca, ele já morava numa casinha de alvenaria, tinha um carrinho. E a gente entrou no carro e ele levou a gente para um pouquinho mais para dentro, uns 10 quilômetros. Aí chegamos, quando o Rio Araguaia seca, forma várias lagoas, e essa é uma das lagoas. Como se fosse um rio, mas é uma lagoa, não está com ligação. Chegamos lá, ele deu pra gente os rolos de linha, porque eles não pescam com vara. É só com a linha, a gente vira assim, joga na água e vem puxando. Inclusive enrolei toda a linha dele. Chegamos aqui e eu falei: nós vamos como? Aí ele apontou esse parquinho. 4 pessoas nesse parquinho. Tá parecendo grande, mas eu fiquei com medo de cair na água, viu? Porque tinha um furo embaixo do meu pé que estava tampado com uma sacolinha de plástico. E ficava entrando água, você tinha que ficar jogando água com uma garrafa de água para fora assim. Enfim, nós fomos, demorou um pouco para acostumar com o barco, mas depois acostumamos e fomos descendo o rio.
uma sensação muito gostosa da floresta. Aí a gente começou a ouvir um barulho estranho. Um barulho diferente. Aí o meu amigo de trás, que estava conosco, ele estava enfrentando os medos dele, porque ele tinha fobia, né? De bichos, essas coisas. Ele perguntou: escuta, o que é isso? Aí o índio falou na maior tranquilidade do mundo: é uma onça. Ele apontou assim, 900 metros. Eu falei: ele falou a metragem. E apontou assim, eu falei... Aí eu virei para trás, não entrei na curiosidade, eu falei: o quê? Ele falou: é uma onça. Eu falei: tá bom, a gente está no barco, então tá bem. Aí ele foi descendo, chegou numa lagoa, numa praia, aí o barco, aí chegou numa praia, assim, do lado do rio, onde a gente estava ouvindo barulho. Ele falou: desce aí, que eu vou olhar aqui e vou tentar jogar rede para pescar os peixes, porque nunca fazia frio lá, mas no dia que nós fomos pescar, eu nublado. Uma sorte, né? E continua aí, que eu vou tentar jogar a rede. E aí ele viu aqui no chão, acabou não jogando a rede porque tem umas pegadas. Aí ele falou: não, pode ficar aí que eu vou ali. Ele foi lá no fundo, andando atrás das pegadas, e meu amigo atrás dele. Aí ele chamou a gente: ó, aqui, ó, isso aqui é uma pegada de onça, está parecendo pequeno, mas na minha mão assim era mais ou menos do tamanho da minha mão. Aí ele apontou pra gente assim, falou: isso aqui é uma pegada de um jovem adulto, uma onça, tá recente, provavelmente é aquela que nós estávamos escutando. Aí eu falei: tá. E ele não queria ir embora, nossa, a gente ficou um tempão lá, eu estava incomodado. Eu falei: não vai adiantar nada. Aí a gente voltou para lá e ficamos na beira do rio assim, pescando. Aí eu até comentei com meu amigo assim, eu falei: olha, não é para parecer medroso não, mas o negócio é meio sinistro, né? Aí ele deu risada e comentou assim. Enfim, e nós não pescamos nada, não vi nenhuma onça, graças a Deus. Mas a minha curiosidade não deu, e eu perguntei: o que nós faríamos se víssemos uma onça? Eu falei assim: tem chance dessa onça vir aqui? Ele falou: pode ser, mas acho que não. Não senti muita firmeza. Aí eu falei, eu fui o primeiro que falei, todo mundo estava pensando, mas só eu falei: o que a gente faz se essa onça aparecer aqui? Ele falou: não vamos fazer nada. Vai ficar todo mundo em pé aqui, olhando para ela, de frente para ela, sem correr, e ela não vai fazer nada. Ela vai tomar água dela e vai voltar para a floresta. Eu falei: parece fácil. Parece fácil. Eu falei: mas ela não ataca? Ele falou: não, porque a ilha tem muitos alimentos. Nós somos em 3, somos maiores, ela não vai brigar com a gente. A não ser que você corra. Se você correr, já é. Mas se você vê uma onça, você fica parado, ela vai ficar te olhando. Se ela não sair do lugar, ela quer que você saia, você volta de costas, nunca dê as costas para ela. Eu falei: tá bom. Eu falei: já aconteceu com você? Ele falou: um mês atrás, mais ou menos, aconteceu comigo por aqui. Eu estava descendo para jogar farinha para os peixes, eu dei de cara com uma onça. Aí ele falou que ficou parado, ela sentou na frente dele assim, não perto, ela não vem perto, mas ela fica numa distância. Ela sentou e ele entendeu que ele tinha que sair. Ele voltou de costas e foi embora. Então tudo certo. Simples. Então, irmãos, quando vocês verem uma onça, esse é o segredo. Fica parado. Aí nós voltamos para a aldeia, pegamos o carro, fomos embora. E chegando de noite lá, nós fomos pescar de novo. Porque a base da água dava de fundo para o rio Araguaia. Eu falei: não custa nada a gente colocar o banquinho lá e ficar jogando lá, né? Um clima gostoso, de noite estava fresquinho. E a gente foi. Aí era 9 horas, 10, 10 e meia. E em determinado momento, esse amigo meu que estava incomodado com a situação lá, acho que ele passou o dia todo perguntando, nós estávamos mais ou menos numa distância daqui na parede lá, do fundo, separados. Estava eu no fundo, meu amigo no meio, que é meu chefe, e o outro amigo lá na ponta, ele estava com os medos. Ele virou para mim e falou, ele virou para a gente, sério assim, e falou: gente, eu juro que tem uma onça. E saiu correndo. Eu fiquei parado, lembro de gelar as minhas costas, de um jeito que eu nunca senti antes. Eu fiquei parado assim, eu lembrei de duas coisas, só duas coisas.
A primeira, eu tinha um canivete no bolso. Desse tamanho. O maior felino das Américas. Eu tinha um canivete no bolso. Eu coloquei a mão assim e segurei assim o canivete. Nem coloquei a mão no bolso, só segurei assim. E a outra que eu lembrei do Link tinha falado mais cedo, fica parado. Eu falei, aqui daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí meu amigo da frente virou para mim e olhou. A gente se encarou um tempo assim, eu acho que ele falou assim, bom, se ele falou, eu não vou ficar aqui para duvidar. E subiu correndo também. E me largou sozinho lá. Aí eu falei, bom, já que todo mundo subiu na vontade do povo, então obedeço. Voltei correndo também lá para cima. Cheguei antes que ele lá em cima. Aí chegamos lá, a gente já estava duvidando já. A gente subiu duvidando, mas engraçado que ninguém ficou, né? Falou que ele subiu gritando, o primeiro amigo, e acordou todo mundo. Todo mundo saiu preocupado. Ele falou para a moça, para a coordenadora da Agra lá. Ele falou, Rafa, tem uma onça lá embaixo, tem uma onça lá embaixo. Ela preocupada, né? Nossa, mas a onça nunca atravessou o rio para cá, não sei o quê. Aí acho que ela começou a cair em si também e perguntou, escuta, de onde que estava essa onça? Aí ele falou assim, estava na água. Ela falou, não é uma onça, é um jacaré só. Aí a gente se olhou assim, eu falei, nossa, que vergonha que a gente passou. Acordou todo mundo. E eu só desci pensando, eu falei, nossa, se fosse uma onça de verdade, tinha morrido. Não sei qual de nós três tinha, acho que foi o primeiro, né? Nós descemos lá, olhamos para a água, jogamos o farol na água, porque a gente estava pescando no escuro, jogamos o farol na água assim, não era nem um jacaré, era um galho. E quando o Araguaia tem uma correnteza muito, muito forte, então ele jogava para cima o galho e quando dava a resistência máxima da árvore, ele empurrava de volta para baixo, ficava nesse ciclo. Como estava de lua à noite, dava para ver vocês sabem como é que é uma noite de lua. Então meu amigo olhou aquilo, ele passou a noite inteira, o dia inteiro pensando no estupro da onça. Ele falou, não, sumiu, aquilo é uma onça, e subiu correndo. E virou história. A gente deve acho que todo mundo que chegar lá, eles contam essa história. Ah, veio um povo de Brasília aqui com medo dela sombra. Enfim, mas por que eu contei essa história? Acho que dá para tirar 3 lições. A primeira, com Cristo há segurança, Ele nos ensina a maneira certa. Quando eu estava com o índio lá, provavelmente eu não correria. Eu sei que meus amigos talvez correriam, mas eu não correria porque eu ia ficar lá, parado do lado dele. Atrás dele talvez, mas eu ia ficar lá. Com Cristo há segurança. Quando você enfrenta um problema, Jesus Cristo te diz a maneira, você não vai sair correndo do seu problema. Você sabe certinho o que fazer. Você entende todas as maneiras, todos os passos a se seguir. Você não sai correndo, igual eu fiz. De noite nós estávamos sozinhos lá. Sabíamos exatamente o que tinha que ser feito. Nós 3 escolhemos não fazer. Por quê? Nós estávamos sozinhos. Jesus Cristo não vai nos abandonar se nós estarmos todos os dias de joelhos e orando pela graça de Deus. Jesus Cristo estará conosco em todos os momentos da nossa vida, ainda que a derrota pareça certa. Ainda que você fale, eu perdi, não tem como. Acabou. Não acabou. Porque a partir do momento que você fechar os olhos e dormir em Cristo, logo você ressuscitará. A morte é como se fosse um sono, você não percebe que está dormindo. Você fecha os olhos e abre. Então teremos a mesma sensação. Você vai fechar os olhos e abrir, ouvindo trombetas, a volta de Jesus. Amém. Ainda que nós percamos aqui na terra, Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Amém. Nós nunca perdemos. Embora o diabo ache que vence, nos vence às vezes, não vence. A segunda é, sem Cristo há insegurança, mesmo sabendo certo. Quando nós saímos da igreja, às vezes nós continuamos fazendo algumas coisinhas certas, às vezes nós sabemos exatamente o que temos que fazer, ou quando você está fazendo algo errado, e o Espírito Santo vem e fala, o que você está fazendo? Aí você pensa, eu estou fazendo isso, está errado, vou continuar. Você para 5 segundos, pensa, você lembra do certo, igual eu fiz, lembrei do certo, vou ficar parado. O pessoal saiu correndo, eu falei, não, esquece o certo, eu vou salvar minha vida, vida. E a terceira coisa, o efeito manada pode te matar. Se uma ovelha pula do penhasco,
vai outro, vai outro, vai outro, daqui a pouco está o rebanho todo pulando. Talvez nós teríamos ficado parados lá se ninguém tivesse saído correndo. Mas eu saí correndo porque meu amigo da frente saiu correndo. E meu amigo da frente saiu correndo porque o primeiro saiu correndo, ele falou, eu não ia ficar lá para quê? O cara jurou que tinha uma onça lá, eu não vou ficar para ver. Pagar para ver. É assim que funciona. Se você tem convicção do que é o certo, faça. Ainda mais que as pessoas estão fazendo o contrário. Você não está sozinho. Pelo momento que você pensar que você está sozinho, Jesus Cristo vai encostar no seu ombro e vai falar, filho, toque. Escuta o que eu estou falando, escuta. Olha para cima, eu estou aqui. Peça força a Jesus para conseguir suportar. Nós não precisamos enfrentar nada sozinhos. Ainda que Cristo queira que nós passemos por um deserto, Ele não vai chegar na porta do deserto e vai falar, bom, você atravessa aí do outro lado, estou lá esperando. Talvez nós iríamos passar sede nesse deserto. Talvez nós iríamos passar fome, nós teremos insolação. Mas Jesus vai estar do lado. Ele não vai deixar a gente perecer. Quando você precisar, Ele vai estender uma sombrinha. Ele vai te dar uma água. Ou quando você menos imaginar, você vai estar pisando na água porque você já cruzou o deserto todo. Jesus Cristo está pronto para perdoar os nossos pecados. Está pronto para fazer as coisas que nós precisamos. E o que nós precisamos é que Deus guie o nosso caminho para a salvação. Nós não precisamos de um carro novo, de uma casa nova. Nós não precisamos de uma empresa ou de algo que nós queremos. Nós temos que ter ambição sim, mas às vezes essas coisas nos tirarão. E quando ouvimos um não de Deus, vamos fazer o quê? Porque o não de Deus pode ser uma parede para você. Você pode pensar. Você pode pensar que sair correndo é a melhor opção, mas não. Jesus Cristo vai te pegar pela mão, vai dar a volta, ou vai te puxar para cima e você vai falar, lá na frente, caramba, se eu tivesse visto isso, eu teria feito assim. Quantos aqui já passaram por um problema e depois que passaram por ele pensaram, eu sou uma pessoa melhor por causa disso? Nós temos que aprender, tudo é uma chance de aprendizado. O Desejado de Todas as Nações tem uma frase que diz assim, se nós pudéssemos ver o nosso futuro, não nos dirigiríamos de forma diferente da qual Deus tem nos dirigido hoje. Hoje nós somos salvos, hoje Jesus Cristo nos leva pelo caminho certo. Saímos daqui mudados e prontos para receber o Espírito Santo agora, hoje, amanhã de manhã, amanhã na hora do almoço, de noite. Uma vida com Cristo tornará a sua vivência muito, mas muito mais fácil. Fique em pé, vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina exatamente a maneira que nós temos que fazer as coisas. Mas sem o Senhor do lado, nós vamos fazer tudo errado. Por favor, Senhor, não saia do nosso lado. Que o Teu Santo Espírito incomode o nosso coração de tal forma que nós não tenhamos paz em nossa vida se não estivermos ao Teu lado. Nos leve em segurança para a nossa casa. Senhor, cuida dos nossos sonhos. Esteja conosco, direcionando para que tenhamos a melhor direção possível, o melhor caminho possível. E se nós olharmos para o lado e não vemos nada e vemos apenas a destruição, a morte, que nós enfrentemos a morte com coragem, sabendo que ressuscitaremos em breve. Amém. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, nós te peço novamente, humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não, eu sei, mas eu estou vendo que não quebrou.
promoção no shopping. Não, artificial. A moça falou que é artificial. Estava em promoção lá no shopping, eu estava precisando, achei lá. Mas é um material Tinha cor de rosa. Você acredita que eu perdi uma bolsa no shopping? Eu esfarelou dentro do armário? Ficar guardada? A minha é esfarelou.